Oi, tudo bom? Eu sou o Felipe L, sou trader profissional desde 2018 e estou aqui para te ajudar a resolver o teu problema operacional. Para você que não tem um operacional para chamar de seu, tá perdido dentro do mercado, aqui nesse conteúdo eu te apresento todo santo dia meus acertos e os meus erros de uma maneira clara, objetiva e direta ao ponto. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Então bora comigo para esse mapa do tesouro. Fala pessoal, então sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, começando pelo mini dólar, tá? Mini dólar que até comentei com o pessoal que a gente tem um contexto aqui de uma possibilidade maior, né? Que ele esteja lateral. Então encontrou uma lateralidade aqui, talvez fique preso dentro da semana anterior, né? Não consiga despontar nem na ponta da compra nem na ponta da venda. Claro que conforme finaliza o dia de hoje, dentro de um gráfico de 60 minutos, traz para a gente, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, né? Traz para a gente a possibilidade de um pivôzinho de baixa para amanhã, mas pivôzinho de baixa, na minha opinião, aqui, ele tem validade, que não deixa de ser aqui a região de mínima da semana anterior, tá? Mas vamos aqui para o tempo gráfico que o filho chora e a mãe não vê. Gráfico de 5 minutos na tela. A gente tem aqui o dólar abrindo no dia de hoje, em região de média móvel de 200 períodos, né? E aí eu comentei com o pessoal, conforme a gente tem a abertura do dólar hoje, a gente teria até uma possibilidade de, no mínimo, uma tentativa de teste de máxima da semana anterior, que estava aqui na região do 104,5, né? 6104,5. Desculpa, máxima do dia anterior. Máxima da semana anterior está um pouco mais para cima, está lá no 6158, tá? E aonde eu fico esperto para possibilidades de compra dentro desse dólar aqui é nessa região aqui, onde a gente tem esse candle 1 não passando credibilidade para a gente na ponta compradora, candle 2 testa ajuste aqui, e o candle 4 ele passa para a gente uma configuração interessante de, no mínimo, né, um candle de força partindo das médias. Só que, claro, obviamente está caro, então não tem como eu pegar uma operação com risco de 19 pontos, então aguarda um pullback. A gente observa esse pullback um pouco mais claro quando a gente tem essa configuração aqui. Presta atenção, perna de impulso, correção, ancoragem nas médias e no rompimento do estopim anterior, que é o candle 4, a gente teria uma compra. Não é que o mercado não andou. Ele andou a favor do nosso alvo, que a gente teria que seria o alvo, seria o risco do pullback, aqui que o stopzinho estava no fundo, só que antes de tudo esse candle 7 veio e deu uma trollada, né, na galera aí. Então a gente sofremos um violino aqui, entramos comprados, né, o risco da operação estava de 6,5 pontos. Antes de ir para os alvos, aqui a operação veio e estopou todo mundo, e aí depois foi para os alvos. E aí, como estávamos bem próximo da região de máxima do dia anterior, eu até comentei com o pessoal, cara, não acho interessante aqui a gente continuar batendo compra nessa região, né? Se for para bater uma compra, talvez a gente tente antecipar uma comprinha. Essa oportunidade surgiu até nesse candle 12, né? Mas ele deu a oportunidade de sair no 0 a 0 na operação aqui, porque aí a gente entende também que ele teria ancorado numa média móvel de 20 períodos, não conseguindo ancorar, aqui a gente busca uma saída no 0 a 0 aqui, no candle 14, né? No próprio candle 13 deu para a gente uma saída no 0 a 0 quando se aproxima da região de máxima aqui. Depois, né, às 10h30 temos o leilão, né? Praticamente um, um praticamente não, né? Temos swap cambial aí, onde temos leilão de dólar. E aí o candle 19 vem dar uma boa bagunçada no gráfico, trazendo, né, para a gente aqui uma informação interessante, que é aqui essa região de mínima, né? Porém, caro, eu não vou estar vendendo esse candle 19 aqui, com stop lá na máxima dele, negativo. Tem que esperar um pullback. O que eu entendi aqui? Ele veio, perdeu média móvel de 200 e o candle 27 e 28 passam para mim uma configuração na média. Então, eu esperei esse candle 27 aqui fechar. Candle 28 fechou praticamente na linha da mínima do candle 27. Bati uma vendinha na mínima do candle 27. Essa venda aqui, ela dá, né, pontos técnicos para a gente. Quais que seriam esses pontos técnicos aqui? A venda foi na mínima do candle 28, tá? O que acertamos aqui dentro dessa análise aqui? Acertamos que temos um pivôzinho de baixa e essa região de mínima de acionamento do pivô, ela foi testada. Então, bati a minha venda, acertei a antecipação de um pivô de baixa. Aqui, por obrigação, eu como operador aqui, acertando essa antecipação, eu tenho que tirar o meu risco, que estava aqui na máxima do candle 27, e jogar para a região de 0 a 0. Daria até para bater uma parcial aqui para o operador aqui, tá? Então, dependendo da quantidade de contratos que você está operando,
né, você bate uma parcialzinha aí de 5 pontos, que foi o que o mercado entregou para a gente aqui, depois tira os riscos e joga o restante dos contratos por 0 a 0, justamente para escapar disso daqui, ó. Nosso stop estava na máxima do Candle 28. Quem não jogou por 0 a 0 tomou um outro violino aqui. Acredito que todo mundo jogou por 0 a 0 essa operação aqui. Depois o mercado ele vem e testa a região de mínima do dia anterior, tá? Então ele não vai logo de cara para os nossos alvos, mas depois entrega até uma pontuação que seria interessante para o operador aí, mas meio que fica aqui no mundo, né, Alice no País das Maravilhas, porque entregou seus 18 pontos, mas antes de andar teria dado meio pontinho de stop. Então, ou seja, se você pegou 18 pontos aí, você não estava com o stop posicionado no lugar correto. Ou se bater uma venda na mínima do Candle 31 aqui, talvez, aí teria até pago aí, tá? Mas, enfim, depois ele vem, testa a região de mínima e aí fica nesse, né, nesse vai cair, não vai cair. Até temos uma oportunidade de entrada na máxima do Candle 45, mas a operação não desenvolve aí, né? E aí depois entramos num período de lateralidade na parte da tarde, tá bom? Então, esse foi o nosso diazinho aqui dentro do dólar. Tomamos um stopzinho no começo do dia aqui de 6,5 pontos, né? Depois aqui tomamos um break-even. Então, a gente pode contabilizar que o dia hoje foi fechado no stop aqui dentro do dólar. Stop de quanto, Felipe? 6,5 pontos, tá bom? E agora vamos para ele, o queridinho da galera. Índice futuro, o famoso mini índice. O lema do índice hoje é a paciência paga e paga muito bem, né? Então temos uma abertura de índice, até bati no pré-mercado com a galera, né? Hoje que não teríamos a possibilidade de um trade de abertura tão fluido quanto os que a gente tem pegado aqui. O que seria? Né, aqueles trades mais alinhados com estruturas do dia anterior. A ponta compradora aqui ficaria extremamente complexa, que teria que ter um fechamento acima do topinho prévio para tentar buscar a máxima do dia anterior. Não foi isso que aconteceu. O que teve aqui foi meio que no susto, né? A abertura de mercado, a gente viu esse candle 1 perdendo a região de mínima, né, desse candle 113, 114, ainda comentei com o pessoal, quem quiser muito bater uma venda, bate uma vendinha aí de trade de abertura na mínima do candle 113 e stopzinho atrás, né, do próprio candle 113, fica atento à região de fundinho prévio e alvo é região de média móvel de 200. Tivemos um operador na sala que pegou, esse eu sei porque ele comentou lá no nosso chat lá, foi o Junei, pegou 220 pontos, se não me engano, 210, 220 pontos. É aquela operação que o cara não pode ficar moscando muito não, né? Então, né, tá certinho, né, tá alinhado, bateu pré-mercado, entrou, tchau, obrigado, né? Após isso, o mercado ele entra em uma região que ele exige realmente paciência. Por que ele exige paciência? Porque ele não faz mais nenhum fechamento com convicção acima da média móvel. Acima da média móvel de 50 períodos. Difícil, hein? Aí foi. Não fecha nenhum candle com convicção acima da média móvel de 50 períodos, acima da região do ajuste do dia anterior, não deixa um pullback para a gente. Eu até estava aqui esperto para tentar comprar ele aqui nessa região. Até comentei com o pessoal aqui, mas o pullback não foi confirmado. O mercado, pelo contrário, dá uma pesada e depois aí espera a abertura do mercado à vista, onde aí fica, né, lateral aí uns 40 minutinhos. E depois desse movimento, ele até entrega uma operação na ponta da venda, que seria uma venda na cara da média móvel de 200. Acho muito arriscado, não acho interessante, até porque o risco estava muito grande dessa operação aqui. O mercado não desenvolve e aí vem às 10h30, juntamente com o leilão de dólar, dá uma bagunçada, joga esse mercado para cima. E aí, fiquei atento com o pessoal. Bom, então ele não conseguiu romper uma média móvel de 200 períodos. Vamos ficar atento para pegar talvez uma volta em V. Só que a volta em V, para mim, não necessariamente a gente tem que pegar ela na raiz do movimento. Eu tenho que ficar atento a pontos técnicos dentro do meu modelo operacional. E aonde ele me liberaria uma compra um pouco mais técnica seria somente acima do ajuste. Pô, Felipe, mas então quer dizer que eu tenho que ver isso daqui tudo subindo sem fazer nada? Bom, é o que eu coloquei, né, dentro do plano aqui para mim. Então, eu não entrei comprado nesse candle 22, não entrei comprado no candle 23, e esperei realmente o mercado romper todas as resistências que tinham aqui na região. A partir do momento que ele começa a fazer fechamento acima do ajuste, começa a ficar interessante para mim. Esse candle 29 aqui, né, ele a princípio ele passa muita desconfiança, né, para a maioria dos operadores, mas é ele que começa a marcar o meu pullback, onde tem uma perna de impulso nessa região, uma perna corretiva. E aqui eu tenho o primeiro gatilho de entrada, que seria essa troca de polaridade em região de contexto, que é o ajuste do dia anterior.
tenho ele tentando violar a média, tentando não, violando a média móvel de 9 períodos, e a compra se dá na marcação da sua máxima. Rompeu a máxima do candle 31, você entra comprado com stop posicionado na mínima do mesmo. Ainda comentei com o pessoal que existe essa possibilidade. É um pouco mais agressivo? Beleza, vamos para cima, vamos embora. Eu vou esperar uma confirmação nas médias. O que seria confirmação nas médias, Felipe? Esperar realmente o próximo candle fechar acima da máxima do candle referência, que seria o candle 32. Entrei comprado aqui na máxima do candle 32, stopzinho no próprio candle 32, e aqui fomos premiados aqui na sala. Todo mundo que teve paciência e aguardou, conseguiu pegar a sua compra ou, né, na máxima do candle 32, e aí conseguiu levar até a região de máxima do dia anterior, garantindo 350, mais de 350 pontos, ou o operador aqui que pegou junto comigo essa operação e até a máxima do dia anterior conseguiu colocar 250 pontos no bolso, e tínhamos como alvo a região de máxima da semana anterior aí, onde conseguimos mais de 600 pontos numa operação. Eu conduzi essa operação aqui pela média móvel de 9 períodos e saí aqui na mínima do candle 44 com mais de 400 pontos. Claro que eu fui batendo parcial aqui no meio do caminho, desovando a quantidade de contratos que eu entrei. Então, uma operação técnica e muito visual. Isso daqui é o tipo de operação que até o André Moraes, ele comenta, né, que ele prefere ficar sem os dentes do que entrar nessa operação aí. Isso aqui é o tipo de operação que não dá para deixar passar aqui na sala, né? Porque isso daqui é o que a gente faz todo santo dia. Ou é regressão, ou violação nas médias, ou confirmação nas médias. Isso aqui, poxa, é o creme de la creme, né? Então entramos comprados aqui, fizemos o nosso dia, e tudo que veio depois desse movimento aqui da nossa compra foi um hoje não faro, porque o mercado ele ficou totalmente lateral. Ainda alertei o pessoal da sala sobre essa possibilidade de termos essa lateralidade dentro dessa região, venda somente com confirmação abaixo da média móvel de 50 períodos, e nada realmente que trouxe para a gente realmente uma sensação de que agora vai andar. Então, eu preferi marcar aqui como uma região de caixote e exigir um pullback de saída da região, o que não aconteceu em nenhum momento. Então, ou seja, um dia muito bom para nós aqui dentro do índice futuro, mais de 600 pontos em uma operação, e é isso. Eu espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, e no mais o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo, e nos vemos no book. Valeu e um forte abraço.